Olá, alunos, bom dia, né? Estamos aqui no dia 24 de abril, caminhando para 50% da produção do relatório. Estamos felizes com alguns textos que a gente tem corrigido, alguns alunos estão com atividades em atraso. Inclusive, na quarta-feira passada, então, a gente teve a parada pedagógica, não cobramos a entrega, né, de uma etapa. Estamos corrigindo no momento, né, a etapa 3 e 4, né, do 302. Logo em seguida, vamos fazer isso também com o 301. Vamos deixar tudo em ordem para que vocês possam ir desenvolvendo a etapa 5, né, que é o que a gente vai comentar hoje. Vou compartilhar a tela, né? Vocês devem estar estranhando por que que eu estou gravando o vídeo. O professor André, ele, né, teve um compromisso, não conseguiu estar, mas vamos colocar já o vídeo para vocês irem elaborando numa folga ou outra em sala de aula. A gente já vem conversando com vocês, dizendo a respeito, da importância que vocês têm de fazer o máximo de atividades possíveis em sala de aula, otimizar bastante, né? Ali a aula com a Fran Pacheco. Então, ela me pediu, né, como houve a mudança de horário, então que a entrega fosse ao meio-dia e não mais às 8 horas da manhã. O que dificulta é que a gente tem uma certa dificuldade por causa que a gente precisa ver quem fez e quem não fez. Então, se a gente deixar ao meio-dia, a gente vai ter que passar aqui ao início da tarde para fazer essa verificação. Então, vamos combinar aqui até pelo menos mais 11 horas, e aí, então, até 11h15, né, que é a última aula. Daí, a última aula, a gente vai verificando quem fez e quem não fez e colocando ali nos comentários. Então, eu vou compartilhar a tela aqui e vamos explicar a etapa 5, que na verdade são três etapas, basicamente, em uma, né? Então, a gente vai falar agora, nessa semana, sobre segurança, acessibilidade e sustentabilidade. Sobre segurança, a gente tem dois tipos, né? Existe aquela segurança preventiva para acidentes de trabalho e existe aquela segurança relacionada à questão de roubos, de assaltos, né? De arrombamentos. Então, são dois tipos de segurança diferentes. Então, o primeiro tópico é 5.1, segurança. Então, vocês vão colocar lá o título do capítulo, que é segurança, acessibilidade e sustentabilidade, fazer um subcapítulo, segurança, e aí, então, vai descrever como funciona a segurança da edificação num contexto geral. Enfim, vocês vão dizer como é que é a segurança, se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem câmeras de monitoramento, se ela tem vigia, se ela tem aquelas rondas que paga, né? Que o cara de moto vai passando, dá uma buzinada para ver se está em ordem, se tem cofre nas UHs, né? Quais são se é colocado pulseira de identificação para a gente ver quem é hóspede e quem não é. Então, isso são questões de segurança contra furtos, né? Arrombamentos e assaltos. Já teve um questionamento de uma das turmas perguntando o que que seria a CIPA, né? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Geralmente são empresas maiores que têm que criar essa comissão, que é formada pelos próprios funcionários, para discutir os aspectos da segurança, segurança laboral, né, do trabalho. Vamos supor assim, às vezes é uma cadeira que não está confortável para a pessoa que trabalha sentada, às vezes a altura do computador, muito brilho, e existe aquela questão também de áreas escorregadias, né? Por exemplo, uma área de lavanderia tem que ter o piso antiaderente, às vezes é colocada aquela fita, né? Meio que é uma lixa, justamente para em locais molhados para que as pessoas não escorreguem. Então, isso tanto para funcionário quanto para turista, né? Então, tem que pensar nessa questão do que a empresa tem para prevenir esses acidentes. Então, quem tem CIPA, se não me engano, é somente o grupo Vila do Farol, que tem CIPA dentro das empresas que vocês estão fazendo o trabalho, e aí vocês vão descrever para a gente como é que funciona isso, né? Como funciona a CIPA, se não tem, né, ver o que a empresa precisa tomar mais cuidado em relação à segurança. Então, como é que funciona a questão da prevenção de incêndios? Se tem extintores espalhados pela empresa, não é o fato de ter, é também a questão de se está dentro da validade. É uma regra do Corpo de Bombeiros, então todas as empresas elas têm que ter essa questão dos extintores,
a sinalização onde está a área de saída, luz de emergência, para qualquer edificação. Então, perguntar se a outra questão é se os pisos são antiderrapantes em áreas molhadas e se há sinalização. Isso também pode ser colocado, né, ali naquele tópico onde tem falando sobre a prevenção de acidentes. É, e quais são os acidentes que ocorrem ou pode ocorrer na empresa, se é algum comum. Vamos supor assim, um aluno que fez estágio em restaurante, né? Geralmente tem problemas de queimaduras, de corte com faca, né? Então, se não tem, pode escrever, durante o período de estágio, não foi verificado nenhum acidente, mas precisa ter do cuidado, que pode acontecer isso ou aquilo. Então, vocês vão descrevendo, beleza? Então, fechamos o tópico de segurança. Né? Mais ou menos uns 4, 5 parágrafos, daí vocês conseguem fazer esse subcapítulo segurança. Outro aspecto, gente, é a questão da acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente muitas vezes está ligado, ou a gente já deduz, ao deficiente físico. Então, tem que cuidar muito com os termos, né? Não existe mais o termo cadeirante, é, então é deficiente físico. Então, a fazer análise em relação à acessibilidade. A acessibilidade, ela tem os seus vários eixos também, né? Então, é o eixo do auditivo, né, e a oratória, né, o surdo e o mudo, deficiente surdo e mudo. Existem deficientes mentais, o deficiente físico e os visuais. Então, vocês precisam analisar se a empresa, tanto na questão do atendimento quanto na parte estrutural, ela está adequada para receber esse tipo de público. Geralmente não estão, mas se não estão, quais são as medidas que ela pode fazer para ser um pouco mais acessível? Então, a fazer essa análise em relação à acessibilidade também. O que que é mobilidade reduzida, né? Pessoa com mobilidade reduzida é a pessoa que tem comodidades, né? Que é obesa, idosos, né? Às vezes uma gestante. Então, esses são pessoas que têm uma certa limitação motora, né? Então, pensar nisso. Lá na empresa tem uma pessoa que fala Libras. Lá na empresa tem a pessoa quando tem uma situação, né, que precisa se comunicar com o deficiente, é feito de tal forma. Não presenciei e a empresa nunca recebeu uma situação dessa, mas ela estaria disposta a atender esse tipo de público, né? Então, é isso, fazer essa análise, né? Que existe um outro questionamento se existe algum profissional dentro da empresa que sabe e consegue atender em Libras, né, que é a linguagem universal, aqui a Libras é a brasileira, né, é a linguagem de sinais. E se existe piso tátil, né? Aquele piso tátil é aquele piso para os cegos, né? Os deficientes visuais, que tem as lajotinhas vermelhas, né? E aí tem umas bolinhas que vai falando se há algum impedimento para ele passar ou se é aqueles risquinhos, né? Aqui na escola a gente tem bem isso. Então, ver se tem piso tátil, né, em todo o empreendimento e se tem informações em braille nos cardápios para deficientes visuais ou com baixa visão. Teve já a situação que o aluno colocou assim nessa etapa, o restaurante era escuro, né, um ambiente escuro, e o cardápio era preto, e aí a pessoa que tinha baixa visão tinha muita dificuldade porque o local era muito escuro. Então, ela fez essa observação. E só para vocês estarem cientes que existe uma norma, né? A norma técnica, né? Da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é 90/50. Então, assim, a empresa tem rampa, mas às vezes a rampa é uma ladeira, né? Ou se o deficiente físico for descer numa cadeira de rodas, ele vai parar lá na praia. Então, fazer essa análise, né? Se realmente tem, se ela está de acordo com as leis e se realmente funciona. E se não tem, o que que poderia fazer se for uma coisa totalmente viável? Vamos supor assim, a pousada Bomar. Não tem acessibilidade porque é tudo com escada, tem que botar o prédio abaixo para construir um elevador, fazer um outro mais moderno. Então, isso não é uma sugestão prática. Então, a gente tem que botar os pés no chão em relação a isso também. Existe uma regra que tem uma porcentagem de números de UHs que precisam ser acessíveis para deficientes físicos.
Só que não adianta atender só esse critério se, por exemplo, a pessoa que vai sair da recepção até o quarto, ela não consegue se locomover. Então, vocês precisam analisar esse tópico também com bastante detalhes e observações. E, por fim, a gente tem o subcapítulo de sustentabilidade, que a sustentabilidade ela também tem os seus eixos, que pode ser ambiental, econômico, uns autores falam cultural e social, e outros juntam social com cultural. E aí vocês precisam responder também essas questões em formatos de texto que vocês já estão habituados. Se a empresa toma alguma medida de sustentabilidade ambiental, vamos supor, reciclagem, coletagem de material orgânico para fazer compostagem, captação de água da chuva, se utiliza alguma energia renovável como energia eólica ou solar, se coloca aquela mensagem, né, nos quartos que caso o turista queira contribuir com o meio ambiente, que ele não coloque sua toalha para lavar todos os dias, e sim deixe pendurada. Enfim, a empresa não faz nada. Então, o que que a empresa poderia fazer nesse sentido para ser mais sustentável? Então tem que pensar nisso também, né? Que às vezes vocês querem, é muito mais fácil para vocês falarem que não tem e deixar por isso mesmo do que ter esse olhar crítico e debater o que que ela poderia fazer, por exemplo. E isso me incomoda em muitos textos, então vocês não são detalhistas nesse sentido. A empresa apoia a cultura local, vamos supor, se patrocina, se ajuda alguns grupos culturais da cidade, se divulga os atrativos culturais, se utiliza algumas receitas e ingredientes tradicionais. Vamos supor, lá no Berro da Água, eles colocam a concertada, que é a bebida típica cultural de Bombinhas, como um drink de boas-vindas. O grupo Vila do Farol, ele patrocina os grupos folclóricos, mantém a capelinha, né? Nossa Senhora Imaculada Conceição, fez uma sessão de comodato com o Instituto Boi Mamão, então contribui bastante com os grupos culturais locais. Quem fez em órgão público, como na Fundação de Cultura, basicamente a essência da cultura é essa, né? É fazer a manutenção dos seus grupos, incentivar a participarem do Fundo de Cultura, enfim. Então, vocês precisam pensar nesse sentido, né? Se a empresa é totalmente omissa nesse sentido ou se ela tem uma certa preocupação de divulgar a cultura local. A minha pousada é pequenininha, mas ela utiliza como decoração as obras da artista local Miriam Vacarelli, ou Rafael Langowski, ou tem aquele rapaz que faz os barcos lá, o Alejandro Lopes, então, que tenta divulgar, né, no próprio decoração do quarto, a cultura local. Beleza, isso já está valendo. Lá na pousada, o café da manhã tem os bolos e as geleias locais, da cultura local, serve biju, serve cuscuz, enfim. Vocês podem viajar nesse universo. Por fim, tem ali mais dois tópicos, que é essa empresa, que é no caso no eixo social, né, e econômico, se a empresa busca comprar de fornecedores locais e se procura contratar mão de obra local, se não, por quê? Muitas vezes eles vão dizer assim, a mão de obra aqui não é qualificada, daí por isso que eu tenho que trazer de fora. Então, vocês precisam fazer essa análise. E, por fim, se participa de ações organizadas pela sociedade e pelo poder público, como reuniões, conselhos, fóruns e debates. Vamos supor, quem fez no restaurante Olímpia, não sei se tem, agora a família Olímpia, além de abrir espaço dos ranchos de pesca para divulgar a pesca da tainha, também organiza um evento que é a missa de abertura da pesca. Então, tem esse incentivo, né, de promover eventos, participar das ações, enfim. Então é isso, galera. Essa é a etapa 5. São três etapas, basicamente em uma. A gente vai colocar aqui esse material para vocês irem acompanhando e a gente sempre está à disposição. Amanhã, por exemplo, quinta-feira, vai estar eu e o André aqui à disposição durante toda a tarde para que vocês possam fazer as atividades. Lembrando que precisa fazer o agendamento do computador, então vocês precisam me avisar. Eu vou avisar ali a professora que vocês vão vir pegar, né? Então, a gente está à disposição, continue trabalhando. Semana que vem é feriado, então essa entrega vai ser para o dia 8 de maio. Então, procure aí botar em ordem tudo que a gente já corrigiu, indo fazendo essas etapas, né, para que vocês não se atropelem daqui para frente. Então, a partir do dia 1º de maio, a gente não tem mais interrupção de prazos e prorrogação de prazo. Vai ser contínuo, e aí a data final do relatório vai ser dia 19 de junho, se eu não me engano. Então,
É isso, galera. A gente está à disposição. Um forte abraço, uma boa semana de muito trabalho. E aí a gente se vê aí na aula. Fechou? Valeu!